O Brasil é conhecido pela burocracia nas exportações. Segundo especialistas, para vender um produto nacional a outro país são necessários pelo menos 20 documentos. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV, numa parceria com a agência Lapresse. E eu converso agora com um especialista no assunto, Luiz Sena. Luiz, conta pra gente o que acontece na alfândega, essa dificuldade toda de se exportar um produto brasileiro? A parte burocrática mostra bastante que a gente tem ainda muito que crescer, né? Apesar do governo vem evoluindo bastante na parte sistêmicas, ainda há um custo muito elevado por parte das empresas brasileiras em fazer com que o seu produto seja levado até o seu comprador com uma burocracia muito alta, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma exportação via marítima, hoje as empresas têm que, ao total, ter mais ou menos 26 documentos emitidos, né? Entre eles conhecimento de embarque, fatura, né, certificado de origem e assim por diante. E isso é uma das diferenças do Brasil em relação a países mais desenvolvidos nesse setor. Então eu acredito que a parte burocrática é um dos pontos que o governo, junto com a sociedade, junto com empresários, tem que crescer para que essa burocracia diminua e nós tenhamos mais tempo em vender do que simplesmente emitir papéis, né? Isso é um ponto importante dentro do planejamento que nós vemos tratando junto às empresas no mercado brasileiro, levando uma expectativa de exportação para que essas empresas possam de fato exportar mais. O que elas precisariam se preocupar, e nós, como Thomson Reuters, apresentamos 5 grandes dicas. A primeira é que essas empresas possam se reestruturar, né? E essa reestruturação ela passa por atender agora não mais uma cultura única, de um mercado único, de atrelamento ao único mercado, ao mercado local, mas que ela possa também estabelecer novas comunicações, novos relacionamentos comerciais com outros países, outros clientes. E evidentemente que, voltando à parte burocrática, isso tem que ser atacado. Você poderia fazer um paralelo da burocracia para a exportação aqui no Brasil com as exigências de outros países? Sim, se a gente pegar alguns países, hoje nós temos a emissão de um único documento, né? É o documento que comprova unicamente que aquele produto saiu, que basicamente é o que nós chamamos a fatura, e o conhecimento de embarque. São basicamente os 2 documentos exigidos internacionalmente. Existe evidentemente que países com maior dificuldade no seu controle, na sua fiscalização, então solicitam uma burocracia maior. Então eu diria o seguinte: quanto menos preparado a gente está, ou quanto menos a gente confia no mercado como um todo, mais documentos a gente exige para serem utilizados dentro desse processo. Evidentemente que a partir do momento que há uma maturidade maior, há uma fluidez maior, uma operação normalizada e normatizada, evidentemente que essa burocracia cai. A gente tem visto isso nos decorrer dos últimos 12 anos. Se a gente está falando hoje no Brasil de aproximadamente 20 documentos que são exigidos, há 15 anos atrás, quando não havia sistemas eletrônicos, né, e haviam várias vias a serem emitidas, não poderia ter apagões, correções, etc., nós estávamos falando com certeza, passávamos de 40 documentos, né? Então, hoje, evidentemente, que a partir do momento que começa a ter uma maturação e uma melhoria nos seus processos, essa burocracia tende a cair, né? Só que ainda a gente vê que há um espaço muito grande para que isso possa acontecer no termos de Brasil, né? Já caiu pela metade, né, nos 26 documentos, mas é possível mensurar o prejuízo que a gente tem no comércio exterior com essa burocracia toda? Sim, porque são 3 elementos básicos que fazem com que eu tenha uma vitrine, né, no mercado exterior. O primeiro é a qualidade do meu produto vinculado ao preço, evidentemente. E a terceira é a entrega. Então, quando eu combino com alguém, seja de qualquer país, eu tenho que cumprir a data, o cronograma de entrega do meu produto, né, no local especificado. Se eu tenho muita burocracia, evidentemente que o meu cronograma, né, o meu processo de entrega, ele fica mais dificultoso, porque eu tenho que também planejar essas emissões desses documentos, né? E essas emissões de documentos não dependem unicamente das empresas, dependem de outros órgãos que podem atrasar, e eu tenho que considerar isso dentro do meu cronograma quando eu estou fazendo algum acordo com algum cliente lá fora.
Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Muito obrigado e eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.